Olá, eu sou o Cleiton Batista e apresento o trabalho intitulado A Discriminação Racial e a Legislação do Futebol Brasileiro. Esse trabalho tem como autores Bruno Otávio de Lacerda Abraão, Demetrios Luciano Caldas e Jorge Roque Braga Oliveira. O problema de partida que norteou a realização desse trabalho foram: a partir de quando a questão racial passou a fazer parte da legislação do futebol brasileiro? Como ela se desenvolveu? Quais diálogos podem ser estabelecidos entre as modificações desta legislação e o contexto da época? Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi analisar como a legislação do futebol aborda as questões raciais. Assim, foram analisados 9 documentos relacionados ao futebol brasileiro. Nesses documentos, buscamos analisar como e quando as questões raciais são abordadas, quais punições são previstas para o combate ao racismo e qual é a responsabilidade dos diferentes atores sociais envolvidos com o esporte. Em relação ao Estatuto do Torcedor, nós podemos observar que, datada a sua primeira publicação em 2003, não há menções sobre a proibição de atos racistas ou discriminatórios no futebol. E esse cenário só vai mudar em 2010, a partir da Lei nº 12.299, que inclui no capítulo 4 um artigo e uma seção relacionado a essa temática. Então, no artigo 13, são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. E não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Em relação ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Esporte também em 2003, e esse código ele foi construído com o objetivo de organizar a justiça desportiva brasileira. Nele, na sua versão inicial, também não observamos menções a essas questões raciais, que foram inseridas a partir de 2009, nesse artigo 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência passou a ser tratado como uma infração contra a ética desportiva. E como sugestões de pena, nós podemos observar que elas variam entre uma suspensão de 5 a 10 partidas e até o pagamento de multa que varia de R$ 100 até R$ 100 mil, dependendo do grau desses atos. Bom, em relação aos documentos da FIFA, lembrando que a FIFA é a entidade máxima do futebol e a partir dela que todas as federações nacionais e regionais se baseiam, nós analisamos o Código de Ética, o Código de Conduta, o Código Disciplinar, o Código de Ética de 2020 e o Código de Conduta da FIFA para os terceiros. É interessante já citar que, de cara, em todos esses documentos existe agora uma presença de uma preocupação às questões raciais e com as medidas para coibir os atos de racismo no futebol. Bom, em relação ao Código de Ética da FIFA, esse é um documento que apresenta 57 páginas e está organizado em 4 grandes tópicos. E a gente pode observar que, dentre as diferentes questões que vem abordando, o item 23 está exclusivamente tratando sobre a discriminação. E nesse item, a FIFA apresenta que todas as pessoas sujeitas a esse código não podem atentar contra a dignidade, seja de um país, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, por diferentes quesitos. Dentre esses quesitos, por questões da cor da pele e a questão racial também está presente. Bom, o Código de Ética ele recebe uma atualização no ano de 2020. A diferença que nós observamos é que, nesse documento, são indicadas algumas punições para aqueles que descumprirem esse artigo, coisa que não estava presente no documento de 2012. Então, ele varia desde o pagamento de multas até a proibição de exercer atividades relacionadas ao futebol por até 5 anos. Bom, em relação aos documentos da CBF, nós analisamos o Regulamento Geral das Competições da CBF e o Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro. Esse último documento da nossa análise
foi o Código de Ética e Conduta do Futebol, que foi publicado em 2017. Esse documento ele possui 23 páginas e está organizado em 7 capítulos. Aqui nós podemos observar que a presença do debate racial acontece de forma complementar nos artigos 2º e 5º. Então, na seção 2 do documento, relacionada aos preceitos éticos do futebol brasileiro, o artigo 2º diz: constituem preceitos que orientam o futebol brasileiro e que devem ser observados por todos aqueles que dele participam, direto ou indiretamente. Todos os segmentos do futebol devem estar profundamente comprometidos com o repúdio ao racismo, à xenofobia e qualquer outra forma de discriminação e intolerância social, política, sexual, religiosa e socioeconômica. E no artigo 5º, já relacionado às regras gerais de conduta, as pessoas descritas no artigo 1º que praticarem as condutas abaixo estarão sujeitas às sanções que estabelece esse código. E dentre essas condutas descritas está tolerar ou praticar tratamento discriminatório em função da etnia, origem, gênero, orientação sexual, crença religiosa, condição de sindicalização, convicção política ou ideológica, condição social, deficiência físico-mental, estado civil ou idade. Bom, nós podemos observar que em relação a esses documentos, além de enfatizar que o combate aos atos racistas e discriminatórios são deveres de todos os envolvidos com o esporte, esse documento também indica possíveis sanções para aqueles que violam esse código. Porém, cabe ressaltar que o documento não apresenta uma relação direta entre o tipo de infração cometida e qual sanção específica deve ser aplicada. Aqui nós podemos observar no artigo 21 que existem uma série de possíveis sanções a serem aplicadas, que variam desde uma advertência até o banimento do esporte. Bom, então algumas considerações sobre esses documentos. Lembrando que o objetivo desse artigo foi analisar como a legislação do futebol aborda as questões raciais. Uma primeira coisa que a gente observa é que essa é uma preocupação muito recente e é uma preocupação crescente das entidades tanto em âmbito internacional como em âmbito nacional. Como já mencionamos, essa preocupação só inicia a partir da virada do século, mais precisamente em 2001. Antes desse momento, não encontramos registros relacionados especificamente ao futebol de atitudes, medidas e mudanças na lei específicas para combater o racismo e a discriminação racial. E na primeira década do século XXI, nós podemos observar ações mais voltadas para a conscientização sobre o tema. E essa mudança também ocorre a partir dessa segunda década, porque é nesse momento, a partir de 2010, 2011, que nós podemos observar modificações mais profundas nos documentos e também a indicação de sanções mais rígidas com o objetivo de coibir os atos racistas e discriminatórios no futebol. Podemos constatar também que o cenário que precede ao EDT mostra uma defasagem entre o nível de modernização que o futebol desenvolveu ao longo do século XX e uma gestão amadora. E isso porque havia uma necessidade de atualizar essa relação, uma vez que o Brasil buscava sediar os principais eventos esportivos, e dentre eles a Copa do Mundo, que foi realizada em 2014 e tinha como principal slogan "Diga não ao racismo", que é a principal marca da FIFA no combate ao racismo. Bom, como foi mencionado, percebemos uma reação tímida e tardia por parte das entidades responsáveis pela organização do esporte, visto que apenas no final do século XXI é que o tema passa a ser tratado com a devida importância. Além disso, é apenas no final da década que nós podemos observar medidas mais efetivas para coibir os atos racistas no futebol. E a partir desse cenário, surgem algumas questões para pesquisas futuras. Há políticas de educação para o combate ao racismo no futebol e, por extensão, à sociedade? Se sim, elas têm surtido efeito? Qual o papel dos clubes nessas ações? Estes são os desafios que nós observamos na promoção de uma educação para as relações étnico-raciais e para a pauta do fortalecimento dos direitos humanos no Brasil através do esporte. E assim encerro a minha apresentação aqui, indicando nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.